Olá, pessoal do YouTube! Hoje vamos apresentar o treinamento de como realizar a avaliação da matéria seca da dieta de animais utilizando forno micro-ondas ou a air fryer. Quem vai fazer esse treinamento com a gente é a Mariana Celani. Oi, Mariana! Oi, Jairo, tudo bem? Oi, pessoal do YouTube. E é isso aí, hoje a gente vai falar de como a gente vai fazer a avaliação de matéria seca na propriedade, de uma forma fácil, prática e com coisas que a gente tem em casa. E não esqueça de mais pra... Ah, deu ruim. E não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho aqui embaixo para vocês não perderem mais nenhuma dessas dicas maravilhosas. Tem que se inscrever no canal e apertar o sininho, é isso? Isso aí. Gente, hoje a gente vai falar sobre como que a gente faz essa avaliação de matéria seca, mas antes, o que gera muita confusão aqui para o pessoal é o que é matéria seca. Muitas vezes a gente está falando, tem que colocar tantos quilos de alimento para o animal, ele vai estar ingerindo tantos por cento de matéria seca, o pessoal fica, tá, mas o que que é isso, né? E aí eu quis trazer aqui para vocês, tanto para a gente poder explicar mesmo o que é, como também para poder mostrar para vocês como que vocês podem estar medindo aí na propriedade de vocês, né? Então, matéria seca, ele é um parâmetro de medida para expressar a produção do alimento, né? Quando a gente tem um alimento e retira toda a água que tem nesse alimento, a gente tem uma porção que é onde está todos os nutrientes, tá? Nutrientes, minerais, vitaminas, é onde fica na porção da matéria seca. A água, ela é ou absorvida como desprezada pelo animal, né? Então, a gente precisa de saber avaliar o que é essa matéria seca. Matéria seca, então, aqui é a amostra do alimento na forma natural, isso porque a gente, para calcular ela, a gente calcula a partir de uma amostra, né, de uma porção desse alimento, menos aí a umidade desse alimento, a água dele. Pode passar. E para que que eu tenho que saber essa matéria seca, né? Ela é importante porque a gente vai saber é, quanto realmente desse alimento está sendo aproveitado pelo animal. Ela vai ser fundamental para o cálculo da dieta e também, principalmente, para determinar aí a quantidade de volumoso a ser ofertado. O que que acontece? É, por ela ser a porção em que tem aí os nutrientes, todo o balanceamento da dieta, né, todo o cálculo de quanto que a gente vai ofertar, a gente estima de acordo com a oferta de matéria seca desse alimento. O animal, ele consome aí cerca de 2,5 a 3% do peso vivo em matéria seca. Então, toda vez que a gente faz uma formulação, a gente pega o peso do animal e aí a gente estima aí quanto que ele precisa de consumir desses 2,5, 3% a partir desse peso, e aí depois a gente vê quanto de cada alimento oferta de matéria seca e quais são os nutrientes que existem dentro dessa porção da matéria seca, tá? E aí a gente faz todo o cálculo, que eu não vou entrar no detalhe desse cálculo específico de formulação, mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar fazendo essa avaliação da matéria seca, principalmente para a questão do volumoso, porque a gente sabe que é a fonte mais barata que vocês têm de alimento. Mas quanto desse alimento está sendo realmente aproveitado pelo animal? Aí que entra a questão de avaliar a matéria seca desse volumoso que você está ofertando, tá? Você sabe, né, ô Pode. Mari? O produtor ele vê Hum, aquele capim verdinho, e o capim verdinho bonito, ele tem muita água, né, Mari? É exatamente sim. a forragem úmida, né? E aí precisa tirar essa água desse capim verdinho para ver realmente quanto desse capim o boi, a vaca, está realmente absorvendo, né? É isso, né, Mari? Isso, exatamente isso, exatamente isso. Alguns alimentos concentrados, né? Alimento concentrado entende que tem é, é, menos de 18% de fibra e baixa umidade. Alguns alimentos a gente já tem estabelecido ali o teor de matéria seca dele. Mas o volumoso, principalmente, ele varia muito conforme o tamanho, a idade, né? O tempo que você demora para colher esse volumoso, se ele foi ensilado, se ele não foi ensilado.
se ele é um feno, né? O corte do feno também vai influenciar aí na matéria seca desse alimento e, consequentemente, na composição de nutrientes desse alimento também, tá? Então, principalmente porque o volumoso varia muito, a gente pode utilizar essa ferramenta para poder fazer um balanceamento mais direcionado, mais exato com aquilo que você tem. Opa! Pode voltar só para eu ver certinho? É, e é isso, né? Então, como que a gente pode estar fazendo essa avaliação da matéria seca, né? Tem vários meios. É, a, o mundo científico, né, utiliza a estufa ou o coaster. O coaster é mais para nutricionistas, geralmente eles têm esse material. E o que acontece é que eles são caros, servem só para isso, então não tem muita funcionalidade para o produtor, a não ser que ele seja assim, a não ser que ele queira realmente fazer isso é, mais constante, né, para valer o investimento. Mas é, a gente tem em casa o forno micro-ondas e a air fryer, é difícil a gente não ter esses dois itens em casa. E a gente consegue também estar fazendo a avaliação por eles. Aí por isso que eu quis trazer para vocês a avaliação, como que vocês fazem essa avaliação por eles, tá bom? Pode passar? Vamos lá, o forno micro-ondas, né? Para vocês fazerem a avaliação, vocês vão precisar de uma amostra, né? Ela tem que ser mínima de 25 gramas, um forno micro-ondas com prato giratório, uma bandeja de material que não absorva água, tá? Como um plástico, vidro, um copo, uma balança de precisão de no mínimo 0,1% do peso vivo da amostra. Por exemplo, se a amostra tem 25 gramas, você tem que fazer 25 gramas vezes 0,001, que é igual a 0,025 gramas. Ou seja, ela tem que ter três casas depois da vírgula, tá? A balança sua tem que ter a precisão mínima de três casas depois da vírgula. Ah, minha balança não tem essa precisão, ela só tem duas casas depois da vírgula. Então, você precisa de uma amostra de no mínimo de 250 gramas, tá? Então, a gente vai fazendo esse cálculo dessa forma. Pode passar? Então, já entrando aqui diretamente no passo a passo, né? Primeiramente, vocês vão pesar a bandeja sozinha, na balança. Anota o peso da bandeja. Esse peso, ele vai ser a tara dessa bandeja, tá bom? Depois você coloca a amostra na bandeja, tem que estar bem espalhada e bem picada. O picado é de acordo com o que você fornece para o animal, mas o a cana-de-açúcar, ela é fornecida um pouco maior, então você precisa de picar ela novamente, principalmente porque ela é muito fibrosa, ela tem muita dificuldade de dispersar essa água que existe dentro dela. Você pica um pouco menor para poder essa água poder evaporar, tá? Aí você pesa a amostra dentro da bandeja, né? Anota novamente o peso inicial da amostra, coloca um copo de água no micro-ondas. Aí isso serve para evitar que a amostra queime. Não pode ter muita água a ponto dela suptar para cima e acabar molhando novamente o, a amostra, né? O ideal é que você coloque meio copinho e pode colocar uma pedrinha de gelo ali para ajudar aí na fervura dessa água. Então, vai colocar aí o copo de água no micro-ondas, vai colocar a bandeja com a amostra no micro-ondas e ligar ele por 3 minutos com potência máxima. Vai retirar após esses 3 minutos e pesar de novo a bandeja. E vai anotar esse resultado. Aí você vai repetir esse processo de colocar a bandeja no micro-ondas, tirar e pesar
até o peso da última e penúltima pesagem serem os mesmos, ou variar de no máximo 1%, tá? E aí, depois disso, você vai fazer as contas. Uma observação aqui. É, o, o ideal é que toda vez que vocês retirarem os alimentos da amostra, ou a amostra do micro-ondas, você mexer um pouco para que esse alimento se espalhe novamente e ele possa ser, é, a umidade possa evaporar por completo em todo o alimento, tá? Sem queimar também essa amostra. Aí, entrando aqui nos cálculos, pode passar? Aqui nos cálculos, você vai ter a tara, né, que é o peso da bandeja, e vai ter o peso bruto, que é o peso da amostra junto com a tara, o peso inicial, né, o primeiro que você tirou. Você vai tirar, primeiramente você vai pegar esse valor, vai subtrair aí do peso da tara, né, e vai ter o peso líquido. Aí você vai fazer a variação da amostra, que é o peso líquido inicial menos o peso líquido final, que você vai fazer a mesma coisa com o último número que você obteve, né? Aquele número que é igual ao penúltimo. Aí a porcentagem da amostra, a porcentagem de água da amostra é a variação da amostra menos o peso líquido, ou dividido pelo peso líquido inicial, e a porcentagem de matéria seca é 100 menos a porcentagem da água da amostra, tá? É bem simples a conta, não é uma conta muito difícil. Eu acredito que na hora que vocês pegarem para realmente estar fazendo, vocês vão visualizar bem o que é cada um, tá? E conforme vocês for fazendo, vocês vão vendo que os valores ele vai mostrar aí para você o que que ele tem de matéria seca e o que que ele vai ter na água, tá bom? De água. Na air fryer, acho que depois talvez eu faça algum exemplo, mas vamos lá. Na air fryer, os cálculos são bem parecidos. Na air fryer, o material necessário vai ser a amostra do alimento, segue a mesma regra da questão da amostra e da balança, tá? É, vai precisar aí da air fryer, a bandeja de material que não absorve água e uma balança de precisão de no mínimo de 0,1% do peso da amostra. A mesma ideia, né? Se ela tem 25 gramas, multiplica por 0,001, 3 casas após a, a vírgula de precisão da balança. E se você não tem uma balança com essa precisão, vocês aumentam o tamanho da amostra. Pode passar? Lembrando que tem alguns alimentos que têm muita porcentagem de água, tá? Muita mesmo. Então, você vai precisar de uma amostra aí, de uma balança de precisão de três casas após a vírgula. Ou se não, uma amostra muito grande, mas como o ambiente geralmente é menor, né? Porque aí você tem espaço ali do micro-ondas ou da air fryer para fazer, é, não tem como você colocar uma amostra muito grande. Então, o ideal é que você tenha uma balança um pouco melhor caso esse alimento seja muito úmido, né? Vamos lá no passo a Mari, passo. essas Ah, balanças de cozinha, elas têm uma precisão bem grande, né? Normalmente elas já têm essa precisão e são baratas, né? O pessoal usa para isso. cozinhar mesmo, medir volume de farinha de trigo, açúcar. Uhum, Essas balanças menores já têm essa precisão mesmo, né? exatamente, elas já têm essa precisão. É, como eu disse, né? Assim, para facilitar, se não tem em casa uma balança com tanta precisão, mas tem outra, já você é, pega uma amostra um pouco maior. Mas aí tem que ver esse tamanho dessa amostra para ver se vai caber, sem você queimar o alimento, sem você perder alguma coisa. Se você, se você tiver
Gente, eu me perdi aqui, perdão. O pessoal conversou, eu me perdi. Mas, enfim, é, observa o alimento, observa a balança que você tem. Só não busque uma amostra muito grande, porque ela vai ter mais dificuldade de perder essa umidade dentro da air fryer ou do micro-ondas, tá? Então, o ideal é que você busque uma. É melhor uma balança com maior precisão do que uma amostra muito grande. Então, o passo a passo para air fryer segue o mesmo padrão do micro-ondas. O diferencial é que não vai precisar aí do copo de água, né? Então, primeiro pesa a bandeja, anota o peso da bandeja, coloque a amostra na bandeja, bem espalhada. Pese a amostra na bandeja, anota o peso inicial da amostra e considerar como peso bruto inicial. Coloque o conteúdo na air fryer, na parte sem furo e deixe o mais espalhado possível. Aí programa o tempo da air fryer em 30 minutos, a temperatura de 105 graus. E após os 30 minutos, retire a amostra, pese a bandeja com a amostra, anota o resultado. Aí, esse, você vai repetir esses passos, porém, o tempo na air fryer vai ser reduzido para 15 minutos. E você vai pesar novamente até que o peso da última e da penúltima pesagem seja exatamente os mesmos, né? Com a variação aí de 0,1% também. E aí você vai partir para os cálculos. Ô, Pode ir. Mário, vamos, Oi, vamos antes aqui rapidinho fazer um resumão. Então, o que a gente quer é tirar todo o líquido do alimento que o animal vai comer para tentar entender quanto que sobra de matéria seca. Esse é o processo. exatamente. A gente tem dois jeitos de fazer isso, usando micro-ondas e usando air fryer. Uhum, Micro-ondas, eu percebi que a gente faz isso colocando essa matéria seca dentro do micro-ondas e dando um tempo de 3 minutos a cada vez que eu tento tirar essa água da matéria seca. E eu vou isso. pesando. A hora que eu peso uma vez e peso uma segunda vez e o peso for igual, é a hora que não tem mais água dentro dessa amostra, então eu só tenho matéria seca. Aí eu vou Uhum, saber a quantidade de matéria seca que eu tenho na minha amostra. Mas como que eu faço isso? Existe um cálculo onde eu pego essa diferença, o peso final, tiro o peso inicial, pego esse número e divido por um número. E é esse cálculo que a gente vai ver isso. agora, certo? Detalhe, Exatamente. na air fryer, ao invés de 3 minutos, o primeiro ciclo tem 30 minutos e os próximos ciclos têm 15 minutos com essa matéria seca dentro da air fryer, certo? Certo. Legal, vamos ver agora esse cálculo, então, de eu pegar o peso final, que é menor, não tem água, tiro o peso maior, tem uma diferença. Como é que eu faço esse cálculo? Vai mostrar agora, né? Isso. Então, novamente, peso bruto, que é o peso da amostra mais o peso da tara. Aí você tira o peso da tara, né, que é o peso líquido, o peso do bruto menos o peso da tara. Aí você calcula a variação da amostra. Você vai tirar o peso líquido, tanto do peso inicial, do primeiro peso que você tirou, quanto do último. Aí, essa variação da amostra é exatamente o peso líquido inicial menos o peso líquido final. E aí você vai ter a porcentagem da amostra da água. Como? Essa variação da amostra, você vai dividir pelo peso líquido inicial. E isso você vai ter, se você tirar de 100, porque a gente está falando em porcentagem, né? 100 menos o peso, a porcentagem ali da água da amostra, você vai ter o resultado de. Peraí, que chegou uma notificação. É, vai ter a porcentagem da matéria seca, entendeu? Ficou Entendi. claro? Não ficou. A gente vai pegar essa variação, por exemplo, se foi 20 gramas ou 30 gramas, e eu tiro do peso líquido inicial da amostra. Também, se foi 200 gramas, Isso. 250 gramas. Vai dar um número. Esse número é o percentual de água que a amostra tem, né? Aí eu já sei quanto que é o Exatamente. percentual de água. Eu pego esse percentual de água, pego o número 100, tiro esse número, percentual de água, é o percentual de matéria seca. Que é o Exatamente. contrário, né? Exatamente o contrário. Então,
vai ser tipo 20% de água, 80% de matéria seca. Vou conseguir Uhum, saber desse alimento quanto tem de água e quanto tem de matéria seca, né? isso. Bacana. Acho- É. E aí, gente, isso aqui é um treinamentinho rápido, é uma coisa assim, para vocês terem mesmo o conhecimento para poder fazer em casa. Às vezes a gente vocês pedem uma formulação para o nutricionista, e aí ele faz uma estimativa do que talvez o seu volumoso esteja ofertando para o seu animal. E aí você pode estar fazendo aí essas contas do seu próprio volumoso, né, fazendo essa análise do seu próprio volumoso para falar assim, olha, eu sei que na média geral esse tipo de volumoso tá dando tanto de matéria seca, mas o meu, por algum fator, ele tá dando X, diferente do Y lá, que é o padrão. Então, ele vai calcular quanto de volumoso vai ofertar para esses animais com base nessa análise que você fez de matéria seca do seu alimento que você tem disponível. O número real, né, dentro do curral do produtor, né, Mari? Faz toda a Exatamente. diferença Aí, falar do mundo real dele, não só do que está lá no livro também, né? exatamente. Então, com esses dados, gente, parece simples, mas isso faz diferença. Às vezes você consegue economizar na quantidade volumosa a ser ofertada, né? Às vezes você consegue. é, Às vezes você pensa assim, ah, eu tenho esse volumoso porque ele é o mais barato que tem. E ele tá suprindo, você acha que ele tá suprindo ali as necessidades do seu animal, mas às vezes para você suprir o que o animal precisa em matéria seca, né? Desse volumoso, seja muito mais do que se você tivesse ofertando um volumoso que é um pouco mais caro. E aí você gastaria menos quantidade desse volumoso do que o que você está gastando com esse volumoso que é mais barato, que acaba que sai mais caro no vamos ver, entendeu? Na hora que você faz as contas, aí ele pode sair até mais caro do que um volumoso um pouquinho mais caro que você ofertaria com o que seja de melhor qualidade. Tanto na questão específica dos nutrientes, né? Que a gente sabe que varia muito os nutrientes a quantidade de nutrientes de um volumoso para o outro, quanto também na questão do teor de matéria seca, que é o que enche mesmo o animal. E é isso.